Fala galera, tudo certo? Estamos mais uma vez aqui no podcast Direto ao Ponto. Isso mesmo, hoje estamos aqui com o nosso convidado, Pastor Éder, empresário, músico. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Estamos também com o Natan hoje também, veio fazer uma participação conosco aí. Estamos juntos. Fechou? Seja bem-vindo, pastor. Top, galera. Estamos aí. Então, uma alegria poder estar com vocês todos. E uma alegria também cumprimentar o pessoal aí. Tamo junto. E aí? Cara, hoje vamos fazer muita pergunta pra ti, vamos aprender muita coisa contigo hoje aqui. Cara, quem é o Éder? Quem é o pastor Éder? Quem é o Éder? O que tu me diz? Como é que começou? Cara, eu sou marido da Cássia, né? Pastor no Ministério Life Peace. Não, fazer um H já, né? Tem que fazer um AD. Marido da Cássia, pastor no Ministério Life Peace, meio músico agora, né? Já fui Cantando mais. Cantando um pouco. Dando um apoio, né? Dando uma palhinha. Dando uma palhinha de vez em quando. E é isso, cara. A gente entende, né, que propósito é permanente, chamado é temporário. Então, já teve vezes que eu atendi a questão musical, assim, como um chamado prioritário, assim. Era prioridade. E hoje, Deus me chamou para o pastoreio, para pregar, para ministrar a palavra. E é isso que eu estou atendendo, isso todo o meu coração, né? Mergulhei o meu propósito dentro desse chamado, que é o momento agora, né? Hoje o pastor vive somente, digamos, do ministério, ou, digamos, o pastor faz outras fora, digamos, como empresário também, né? Empresário. Sim, não, eu tenho a empresa aí há mais de 10 anos já de aplicação de papel de parede e adesivo, né? Mas, obviamente, a maior parte do meu tempo, né, é dedicado à igreja, ao pastoreio, às questões relacionadas ao liderar e cuidar das pessoas. É prioridade. Daí, de uma forma secundária ali, fazendo aquilo que dá dentro da empresa, enfim. Sim. E o que eu... Vamos fazer uma pergunta, já que o pastor acha, digamos... Aquelas perguntas. O que o pastor acha hoje dessa geração agora, os últimos 8 anos, 10 anos, eu acredito que mudou o jeito da igreja em si, né? Em questão de parede preta, em questão de uso e costume, quantas pessoas foram machucadas pela religiosidade. Sim. Né? Então eu quero que tu fala sobre isso aí também. Tatuagem, vestimenta, né? Mas aquela coisa tão engessado, terno, sapatinho, com pretinho, aquela coisa, sabe? Agora é mais camisa mais larga, tatuagem, cabelinho mais... Não é, pra ter noção, nós temos um dia de social. Sim, cara. Essa questão das questões, assim, da estética, né? Foi se atualizando, foi se percebendo que a profundidade do que Deus espera de nós está dentro do nosso coração mesmo, né? Todas as atualizações, elas precisam ser uma expressão do amor de Deus. Então, claro que a gente fala de 8, 10 anos aqui, uma transformação grande no Rio Grande do Sul. Isso já estava impactando aí outros estados do Brasil antes disso chegar aqui, né? Antes de chegar para nós essa atualização, essa forma, hoje, a questão de tatuagem, parede preta, já tinha chegado em outros lugares, hoje tomou conta da nação toda. Sim. Mas é muito bom, não lembro agora quem falou uma frase, não lembro agora de quem é essa frase, mas impactou a minha vida. Diz assim, que a gente precisa aprender a atualizar o estético sem profanar o sagrado. Né? Então, toda atualização é boa ou ruim? Cara, depende. Depende se é uma expressão do quê? Uma expressão do céu? É uma expressão de revolta, entendeu? Eu estou expressando o amor de Deus ou estou querendo, vamos usar um termo aqui, dar no meio de alguém que me falou alguma coisa, tá ligado? Então, é muito mais do que aquilo que parece ser. Deus espera de mim um porquê consolidado. A partir do porquê certo, tudo que eu construo se torna uma honra ao Senhor. Então, Deus não me chamou para fazer só aquilo que é certo, Ele me chamou para fazer aquilo que é bom. Então, nem sempre aquilo que é certo é bom, né? Sim, que nem a primeira vez que eu fui na Life Peace, cara, pra mim foi um choque, assim, cara. Um cara tá... Pensa. Cara, eu vim da Assembleia nato, tá ligado? E, tipo assim, o cara todo tatuado, o cara barbudo, veio olhar por mim e me derrubou. Eu falei, não pode, né, mano? Que loucura. Vamos de novo, vamos ver se é verdade. Fui de novo, cara, e realmente a gente ali foi
um desbloquear, porque a gente sempre vem daquela mentalidade, tipo assim, ó, terno, gravata e reteté, e não digo que não é bom, é obrigado, não é mas obrigado a ter isso aí... reteté, né, mas o reteté é no bom sentido. Sim, o crente já vai entender o que está sendo falado aqui. Sim, reteté, quem sabe, sabe. O que é o reteté, pra quem não sabe? Porque eu não sei o que é o reteté. Ó, viu? O que é o reteté? Reteté, cara, é um termo usado para falar aquele culto que pegou fogo, aquele culto que a galera incendiou, que as emoções vieram para fora e tal. A galera vai, roda, pula, corre dentro da igreja. Esse faz o tendel. Faz um tendel dentro da igreja. Isso aí, E foi muito bom o Jô ter falado sobre essa questão, assim, de... do passado, né, cara? Porque Sim. o que acontece? Nós nunca vamos escolher honra se nós não plantarmos honra. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma galera ali e eles falando sobre como chegou até nós. Por que hoje a gente pode pintar uma parede de preto, cara? Por que hoje a gente pode servir a Cristo e fazer uma tatuagem? É porque quando o cristão era ridicularizado no passado, alguém enfrentou essa questão de se parecer ridículo para servir a Cristo. Então, que amor é esse? Entendeu? Onde os caras atravessavam o Rio Grande do Sul, o Brasil, a cavalo para falar do amor de Jesus. Sim. Então, tinha um tempo onde as mulheres não podiam, vamos lá, depilar as pernas, por exemplo, né? E, cara, elas eram ridicularizadas tanto na empresa como nas escolas e elas se submetiam a isso. Hoje a gente sabe que é uma questão estética, enfim, até de higiene, enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, mas e se fosse mesmo um princípio, quantos estariam? Não usará desodorante, tu imagina? A gente não sabe, tem gente que não usa. da asa. Cara, tinha uma época, exemplo, a maionese lá em casa. Maionese tinha Hellmann's, né? Daí eu olhava assim, cara, em inglês significa homens do inferno, então Deus o livre, isso aqui não vão comprar mais. Seda, significa Hades, ao contrário, lá que era, não sei o que era, demônio, o que era lá. Tipo assim, cara, tinha aquilo lá, Coca-Cola, alô diabo, de trás pra frente, todo mundo, não toma mais. Mas só que, Sim. numa época ficou isso aí, muito travado isso aí, né, cara? Mas só que, eu acredito. Era uma paixão, um desejo de poder agradar o Senhor e, cara, foi uma fase crucial para o crescimento do evangelho, foi uma fase crucial. Ao ponto de uma geração ter medo até de questionar, entendeu? Cara, eu amo tanto, eu conheci o Senhor, eu amo tanto, eu não vou me submeter a nada que possa manchar esse relacionamento, essa comunhão. Então foi um amor muito profundo, assim, foi uma paixão... Tóxico. Um amor tóxico. Não, hoje cheguei a te dizer que é tóxico. Um amor leve. Sabe quando a pessoa ama, mano? Quando a pessoa ama, ela se submete a algumas coisas. Não foi Deus que pediu. Deus não pediu isso. Foi algumas situações, inúmeras situações que se criaram e as pessoas acabam, às vezes, endeusando métodos. Né? O que é religiosidade? Vamos falar de religiosidade, nós estamos falando aqui, né? O termo religiosidade é quando você começa a endeusar os métodos. Quando você começa a endeusar os rituais. E Deus não quer ritual. Deus não quer isso. Então, até por isso que ritual, você vai encontrar isso até culto para demônio. Então lá também tem ritual. O que Deus quer? Deus quer uma família, Deus quer relacionamento, Deus quer comunhão, e a partir dessa comunhão, a partir desse relacionamento, daí sim, ele quer um culto, ele quer um ritual, ele quer uma construção. E então hoje, por exemplo, assim, hoje existe muita questão do questionar, do perguntar. A questão é, a pessoa ela está perguntando porque ela quer conhecer a Deus ou porque ela quer juntar argumentos para não fazer aquilo que é certo. Por que ela está buscando? Ela está buscando o quê? Desculpas ou ela está buscando a verdade? Tá ligado? É diferente. É diferente a pessoa que ama a verdade e a pessoa que ama estar certo. Tá ligado? Porque tem gente hoje que se tu parar para conversar com ela, ela vai pegar a Bíblia para buscar a verdade ou para buscar a certeza dos argumentos dela. O que ela quer. O que ela quer. Ela quer defender o que eu acho. Isso aí. Sim, mas o que você diria para alguém que foi machucado por essa mentalidade antiga? Digamos, quantas pessoas hoje estão, acho que quantas pessoas do presídio estão presos hoje, não dá exemplo do presídio, né, mas tem vários, né, quantas pessoas estão machucadas por causa do evangelho. O evangelho que foi assim,
Exemplo, eu conheço um amigo meu, tipo assim, cara, do nada, o Joãozinho vai se levando de pé aí que tá disciplinado por 1 ano. Tá, por quê? Não... toda a igreja tava vendo o cara, tipo assim, tá disciplinado 1 ano porque eu ouvi tu jogando bola. Então aquele cara nunca mais foi na igreja, então ele ficou, não sei se ficou com raiva de Deus, não sei, ficou com raiva do cara. E, tipo, Da cara, igreja, enfim. Então muitas pessoas têm aquele receio hoje, tem aquela mágoa antiga. Sim. Meu, o que eu penso sobre pessoas machucadas, tá? O que eu penso sobre pessoas magoadas e feridas? A única forma de eu me sentir machucado é quando eu não estou em Cristo, é quando eu não tenho minha identidade bem definida. Então, o fato de alguém te machucar não significa que tu tem que se sentir machucado. Toda vez que eu me sinto machucado, não foi porque alguém me feriu. É porque eu estava em uma condição, posicionamento, de ser ferido. Entendeu? Então, eu sempre uso esse exemplo. Os irmãos de José venderam ele por inveja. Mas José não foi vendido por inveja. José foi vendido por causa do orgulho. Entendeu? Então, Deus tratou a inveja dos irmãos de José enquanto tratou o orgulho dele. Em um lance só. Sim. Tá entendendo? Então, assim, a pessoa disse assim, eu saí da igreja porque me feriram. Não. Você saiu da igreja porque você se permitiu ser ferido. Ok? Permissão, né? Permissão. É mais ou menos aquela coisa, não é o que acontece, é como tu reage àquilo que aconteceu. Isso aí, mano. Porque vamos dizer assim, tu quer ver uma pessoa que tem complexo de inferioridade? Ela vai olhar para uma pessoa que é bem posicionada, que é uma bênção, né? Muitas vezes, a pessoa bem posicionada, segura de si mesmo, uma pessoa que tem complexo de inferioridade, vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, essa pessoa se acha. Mas a pessoa não se acha. Ela só é o que a outra pessoa deveria também ser. Entendeu? Então, quando a gente resolve trilhar o caminho do perdão, mano, trilhar o caminho do tipo assim, ainda que eu seja atacado, eu não serei atingido, eu vou tomar posse do que a palavra em Salmos me ensina, dizendo, ainda que eu seja atacado, não serei atingido. Eu sei o Deus que me chamou, eu prefiro liberar o perdão. Quando a pessoa começa a entrar por esse viés, ela começa a descobrir que a maioria das feridas, das mágoas e das coisas que ela carrega não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com ela mesma. Tem a ver com ela mesma. E às vezes a falta de comunicação, a falta de querer perguntar, de querer se relacionar, de querer se expor, entendeu? A gente tem medo às vezes de perguntar. E quantas vezes a gente chegou até alguém e dizer, mano, fiquei magoado com aquilo que você me falou, você, né, me senti ferido ali, você me machucou. Da pessoa muitas vezes já disse assim, cara, me perdoa, não era o que eu queria dizer. Não falei por causa disso. Eu falei por causa de outra coisa e tal. E ali a gente já se entende e o perdão acontece, cara, foi só um mal entendido. Tá ligado? Então, comunicação, conversa. Santidade, caminhar com Deus, caráter não significa ser perfeito. Significa ser transparente. Cara, quando... Hoje em dia o caráter tá muito corrompido, né? O que tu me disse? Sim. As pessoas acostumaram a viver na mentira. E toda vez que eu vivo mentira, eu sustento empresas que não eram para sustentar. Eu sustento relacionamentos que não eram para sustentar. Eu acabo sustentando... Cara, tudo que se constrói na mentira é uma obra para o diabo, é uma obra para Satanás. Tudo que eu construo, na verdade, é eu me permitindo viver o propósito de Deus na minha vida. Então, cara, eu vou ser quem eu sou. Eu não vou ser fingir uma coisa que eu não sou para continuar mantendo a amizade com o Jô. Continuar mantendo a amizade contigo, entendeu? Não, eu vou ser eu acho que porque eu sendo eu, é a maior chance de você dizer, mano, para com isso. Não faz assim. O pessoal às vezes chega pra mim e diz assim, pastor, conversa tu viu que fizeram uma fofoca aí de mim? Eu sempre digo isso, eu digo, antes de nós entrar em detalhe, é verdade o que falaram ou não? Sim. Tá ligado? Tu tem que se preocupar se o que falaram é verdade. Se for verdade, tem que aceitar. E se for, é ponto de vista. Do outro, pra ti é a tua realidade. Isso aí. Então, ponto de vista. Então, nesse ambiente do relacionamento da comunhão, a gente acaba se descobrindo, mas a gente precisa ser quem a gente é. E pra poder se permitir ser transformado. Eu acho que nem vira uma hora a máscara cai, eu acredito, né? Tenta forçar aquilo que tu não é, só pra agradar aquela pessoa, quando um ponto cai, uma hora ou outra, a mentira ela vem à tona, ou aquela amizade que tu acha que era verdadeira, digamos, eu tava por interesse, eu tava, tipo, muitas coisas acontecem assim, né? Isso aí. E essa é uma forma de Deus de a gente passar de uma
situação de ser humilhado, a mentira muitas vezes evita a gente ser humilhado. A gente tem medo de ser humilhado. E é por isso que as pessoas acostumaram a mentir, omitir, esconder, entendeu? Não, mano, se é preciso ser humilhado, então que eu seja humilhado, porque o próximo passo é ser exaltado, entendeu? Então, quantas vezes a gente evita ambientes de fofoca, né? Mas às vezes o ambiente de fofoca vai ser o único ambiente onde tu vai descobrir uma porcaria dentro de ti que ninguém tem coragem de falar. Exatamente. Tá ligado? Tá ligado, mano? Então a gente... É que eu te falo sempre, mano. Foco. Não, outro. Foco em geral. A verdade vai te doer. A mesma verdade que te dói é que vai te levar pra cima. Sim. É isso aí. De vez em quando aqui puxa minhas orelhas, fala uns negócios, né, que... Dói, mas entendeu? Depois ele, pior, faz sentido. É isso aí, mano. A gente ter os amigos que a gente precisa ter, os que Deus nos deu. Porque se Deus te deu alguém, colocou alguém do teu lado, não é por acaso. E a gente tenta muitas vezes evitar as pessoas que nos confrontam, porque a gente quer continuar com quem? Com quem Bajula? Não. financia ou... financia. acho que eu ia falar. Bajula, te... Financia, assim, a tua zona Fala- de conforto. Fala Isso, que quer ouvir, entendeu? Ou Isso fala que aí. quer ouvir. Isso aí, Fala- porque na verdade Bajula. a pessoa que fica escolhendo demais, ela não ama o amigo. Ela se ama através de seu amigo. Isso. Entendeu? Ela... Que palavra forte, isso aí, cara. É isso aí, entendeu, mano? É isso aí. Entendeu? Então, se eu fico escolhendo demais, eu não amo o outro. Eu me amo através do outro. Entendeu? Que o outro me proporciona, que o outro pode fazer por mim. Claro, entendeu? Então eu quero que tu seja uma pessoa bem-sucedida porque o teu sucesso vai me trazer algo ou porque eu quero que tu seja uma pessoa bem-sucedida. Quando eu te largo um conselho, mano, eu quero o teu sucesso, eu quero o sucesso do meu conselho. Exatamente. Tá ligado? É igual aqui, Combina, ó. mano. Help. Nós queremos o que da Help? Que a Help cresça para que nós todos cresçamos. Nós, não eu. Automático. Isso pessoa. aí. Isso aí. Desaprender do eu para que nós, em conjunto, conseguimos... Isso aí. O que Jesus falou quando ele tá falando sobre os discípulos? Ele falou assim, ó, aqueles que o Pai me deu. Ou seja, ele está dizendo, não foi os que eu quis. Aqueles que o Pai me deu. Entendeu? É por isso que tudo que a gente precisa na vida vem do Pai. O que nasce em nós é resultado de trauma, crença, experiências negativas. Agora, o que nasce de Deus é o que realmente Ele tem para nós. Então, a gente precisa aprender a entender a vontade do Pai. É por isso que Cristo veio revelar. A Bíblia fala bem, ele diz assim, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais desceu ao coração do homem, são o que Ele tem preparado para aqueles que o buscam e tal. Escondeu essas coisas dos sábios e fortes e revelou aos pequenos. O que é isso? A revelação do Pai. Porque até então a humanidade buscava o quê? Buscava a Deus para um Deus poderoso abençoar tudo aquilo que eles queriam. Não, Jesus trouxe o quê? Manifestou a vontade do Pai, para que na vontade do Pai nós viéssemos entender o nosso propósito eterno. E as duas coisas são diferentes. Eu postei uma frase esses dias no meu Insta, eu falei assim, antes de ter fé para crer em um Deus poderoso, tenha fé para confiar na vontade do Pai. Uma frase que eu acho muito... O Márcio que tu postou esse dia, não acho que foi no Instagram. Continue fazendo tudo certo. Como é que é? Assinado do Satanás. Uma coisa assim que tu postou. Como é que tu postou? Tem um negócio assim. Como é que é aquela frase? Tem uma frase bem... Ela é bem... Mano, Tu vai olhar assim, que loucura, é verdade. Continue fazendo tudo errado. Tipo, assinado do Satanás. Como é que é? eu não lembro. Tem vezes que eu pego ali, eu escrevo uma frase, vem na hora, escrevo e posto no story, já era. Vem, isso aí. Porque na verdade o que acontece, mano? Tu quer ver o que o diabo quer? Ele não quer que tu faça algo errado, só. Sim. Não, tu pode fazer o certo. O diabo é o dono do muro, né? É isso aí, entendeu? É isso aí. É aquela aparência de bom. Então, tu pode fazer as coisas certas, desde que não seja bom. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, ó, a palavra... Nada é errado se te faz feliz. Nada é errado se te faz feliz, isso aí. Nada é errado se te faz feliz. Cara, eu vou te Assinado fazer uma Satanás. pergunta. Assinado Vamos lá. Satanás. Vou te fazer uma pergunta. É verdade? Minha mulher me mandou. Ela achou que eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Ai. Eu vou fazer. É agora. Ao vivo e a cores. Ela perguntou aqui, ó. Pergunta sobre casamento, por que devemos casar no papel? Boa pergunta. Cara, o que acontece? Nem todo mundo que casa no papel casou com o coração. Sempre digo isso. Mas todo mundo que casou com o coração, no seu coração, ele vai materializar.
Ele não tem dificuldades em materializar no papel, sabe? É claro que o casamento no papel, para Deus, pouco importa. É o simbolismo. É o simbolismo, tá ligado? Perante homens. É a aliança, no caso, né? É isso aí, mano. Que na verdade não é aliança, é um anel. Aliança é o que tu tem em comunhão. Isso, é mais Sei. profundo. O que Deus quer é essa profundidade. Tem uma frase que eu sempre digo muito: nem todo mundo que faz mas todo mundo que faz. Entendeu? Então, às vezes, só falta um pouco do nosso entendimento sobre isso. Nós estávamos falando antes sobre o batismo, né? Nem todo mundo que se batiza reconhece Jesus como seu Salvador, mas todo aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, ele vai descer as águas do batismo. A gente tem que só descobrir o que está impedindo, às vezes, essa ação, essa atitude. São casos e casos. Às vezes são casos judiciais, questão do casamento falando. Às vezes são casos judiciais, às vezes, enfim, a família, algum medo. Então a gente precisa, em uma conversa, às vezes, destruir os medos e achar as alternativas, porque aquele que ama, aquele que quer se doar pelo outro, acho que uma das menores doações de um casamento é tu ir até o cartório e assinar o papel. Mas hoje, Tá ligado? uma pessoa está em comunhão na igreja. Vamos falar de igreja. Ela é obrigada a estar casada no papel? É como eu disse, né? Para estar em comunhão com Deus e com a igreja, ela não precisa estar casada no papel, tá ligado? Mas a gente precisa descobrir o que está faltando para estar casado no papel. Mas não entra na parte, digamos, de fornicação? Não é fornicação? É fornicação? É fornicação, entra? Fornicação. Porque tu tá pecando. Tá. Não, se não se juntou, se não se casou, tu tá Nessa pecando. questão da fornicação, quando que uma pessoa é considerada Verdade? Vai pro inferno. aliançada com a outra? Tá vendo? Algumas coisas ainda precisa liberar. precisa se libertar ainda. Sim. Agora eu toquei no vespeiro, falei. Sim. Cara, casamento, diante de Deus, ele conta mesmo a partir da relação sexual. Entendeu? A aliança, ela se inicia ali. É por isso que é uma das coisas que nós vamos ensinar sobre se guardar sexualmente para dentro do casamento. Porque a partir da relação sexual, ali aconteceu uma aliança. Entendeu? Então, era assim, mesmo que havia toda a cerimônia do casamento nos tempos antigos, ela era concretizada o quê? Na lua de mel. Quando tinha relação sexual, ali era selado o casamento. Sim. Tá entendendo? Então para Deus, tu tá casado, não casei no cartório, mas diante de Deus, tu já tá morando junto, tu tá tendo uma relação sexual ativa com a pessoa, tá tudo isso. Então, diante do Senhor, diante de Deus, tu tá casado, mano. Tu tá casado. Agora vamos descobrir o que tá faltando para ir no cartório, porque é uma das menores peças para poder selar isso. Mas é obrigatório. É o registro entre homens. Cara, é obrigatório. É o registro. Tá dentro dos registros. É um sinal que tu tá dando de que realmente tu tá comprometido com aquilo. Sim. É um sinal. Não significa que todo mundo que assinou o papel tá comprometido. É isso que eu quero dizer. Perfeito. Ficou, né? Mas, né, eu tô comprometido com isso. Mano, já sanei ali as minhas dúvidas e mandei embora os meus medos. Eu pude descobrir muita coisa em mim do porquê ainda não tinha feito, enfim. Daí a pessoa vai lá, agora eu descobri. Não, a parte mais fácil é ir no cartório. Tanto que as pessoas vão no cartório mesmo sem amar. Exato. Ó. Né? Éder, deixa eu perguntar uma pergunta. Quem é Deus pra ti? O que Deus representa na tua vida hoje? Por que Deus? Top. Por que estamos aqui? Top. Outra pergunta já. Vamos englobar tudo. Boa. Cara, Deus pra mim, tá? Eu sempre instigo muito a nossa galera a entender o que Deus significa pra ela. Mano, o que Deus significa pra ti? O que significa pra ti? No momento de maior solidão da minha vida. No momento de maior solidão da minha vida, foi que eu descobri qual a face de Deus que eu carrego na terra. E aí eu consegui adorá-lo da forma certa, correta. Eu consegui entregar a ele aquilo que era devido, aquilo que ele queria que eu entregasse. Para mim, Deus é amigo.
Ponto final. Para mim, ele é amigo. Mesmo que outras revelações eu tenho tido da soberania, do poder, da realeza dele. Mas como tu perguntou, né? Para mim, o que ele é para mim? Para mim, ele é amigo. Porque quando eu precisei, era ele que estava lá. Show. O dia que eu chorei sozinho, ele estava lá. O dia que eu me alegrei, ele estava lá. Entendeu? Quando muitas pessoas e amigos, outros amigos vieram e me arrodearam, ele continuou lá. Ele nunca me abandonou. Então, para mim, ele é amigo, sabe? E eu carrego isso sobre... hoje eu entendo, mano, do porquê que eu falo muito sobre o relacionamento, sobre a profundidade da comunhão com o Senhor, do quanto tudo aquilo que eu construo deve ser a partir dessa amizade, desse tempo com Ele, porque para mim ele é amigo. Apesar da circunstância. Apesar de qualquer circunstância, ele é meu amigo. Ele não me botou fora quando eu fiz tudo errado. E ele não me abraçou só quando eu fiz tudo certo. Ele sempre esteve ali me apoiando, me ajudando, sempre esteve do meu lado, sempre esteve comigo. Mesmo quando eu fui o traidor, ele não deixou de ser amigo. Tome a decisão e eu estarei contigo. Cara, entendeu? Então, porque a gente foi criado? A gente foi criado para louvor do Senhor. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para adorar a Deus. E nós vamos falar sobre adoração. O que é adoração? Adoração não são palavras bonitas. E não são palavras certas também. Adoração é a expressão daquilo que eu vi em Deus. Então, isso significa adoração. Isso significa adoração. Adoração é a expressão do que eu vi em Deus. Adoração é muito mais que música. Adoração é caráter. Adoração é estilo de vida. Então, às vezes não tem música, mas tem adoração, porque é o meu estilo de viver. Então, adoração não é o que eu faço para chegar diante de Deus. Adoração é aquilo que eu expresso a partir daquilo que eu recebi do Senhor, daquilo que eu recebi da presença dEle. Adoração não é uma forma de ser aceito por Deus. Não, eu só consigo adorar porque foi aceito. Tu entendeu? Porque senão é idolatria. O jovem rico, quando encontrou Jesus, ele disse assim, bom mestre. Daí Jesus olha para ele e diz assim, quem é que te disse que eu sou bom? Tá falando de uma coisa que tu não sabe, mesmo que eu seja. Entendeu? Então, muitas vezes eu vou levantar minha mão e vou dizer assim, o Senhor é rei, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Daí Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, eu sou tudo isso, mas o problema é que tu não sabe. E a questão é que tu tá tentando usar isso aí para me comprar algo. Tu quer que eu abra alguma porta, só pode? Tu quer que eu faça alguma coisa por ti? Não. Quando tu me ter como companhia, tu vai conseguir expressar aquilo que eu quero revelar para você e a partir dessa revelação tu vai cumprir tudo aquilo que é para cumprir. Tá ligado? Sim. Porque hoje, por exemplo, assim, se tu perguntar, Pedro, quem foi Jesus para Pedro? Ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Perguntava lá para João Batista, o que ele falou quando ele veio para Jesus? Ele falou a mesma coisa? Não, ele disse assim, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Pai olhou para Jesus na terra, ele disse assim, esse aqui é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Quando os anjos olharam para Jesus, eles falaram assim, esse aqui ele é o Filho, ele é o Cordeiro. Os anjos falaram, esse aqui é o Cordeiro, entendeu? Quando os fariseus olharam para Jesus, o que eles falaram? Esse aí é um demônio que expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Tá ligado? Sim. Outros que viam ele comendo diziam, esse é um glutão. Outros que viam bebendo falavam, esse é um beberrão. Tá ligado? Então, é sobre como eu vejo. É como tu vê, o ponto de vista do observador. É isso aí. Sempre. Se eu te falar, quando a gente fala, igual você falou ali, muitas pessoas vão para a igreja, vão adorar a Deus, vão se batizar, ou vão tudo através de interesse. Isso acontece, eu acredito que muitas vezes acontece isso. Deus, eu só vou começar a ir na igreja agora. Cara, tá o brick fechar. Tipo assim, tô com uma doença, daí começa a buscar Deus, começa a ler um pouco, Deus te cura. Como se Deus sabe dia de amanhã que tu vai abandonar ele, como é que acontece isso? Me diz tu entendeu a pergunta? Tipo assim, cara, Deus sabe de amanhã. Então ele sabe, digamos assim, vai te curar e depois de amanhã ele vai te abandonar, vai abandonar ele, vai fazer as coisas erradas novamente. Sim. Cara, aí tu vê o amor incondicional dele. Aí tu vê que não há nada que eu faça que compre ele. Nada pega ele de surpresa. Ele não quer aquilo que eu posso oferecer. Ele me quer. Entendeu? Então, quando Deus pede para mim um sacrifício, não é sobre o sacrifício. Sempre vai ser sobre mim. Então, ele não quer o que eu tenho, ele me quer. Quando Deus aceitou a história de Caim e Abel, sim, Abel entregou para Deus aquilo que ele viu em Deus. É por isso que ele entregou um cordeiro.
Ele sacrificou um animal inocente. Ele sacrificou um animal por quê? Porque quando nós olhamos para Deus, o que nós vemos? Nós vemos o Filho sacrificado por nós. Então Abel estava expressando, olha só, olhou para o Senhor, eu sei o que o Senhor quer. Eu sei o que o Senhor quer, então eu vou te entregar aquilo que eu vejo em ti. Caim não. Caim entregou o melhor que ele tinha, mas não era fruto de um olhar em Deus. Era um fruto de um olhar em si mesmo. Vou mostrar que ele deu mais. Isso aí. Toda vez que você entrega um presente para alguém que você acha top, você está pensando em você. Quando você entrega um presente que a outra pessoa acha top lá, é porque você está pensando nela. Entendeu? Então, quando eu vou lá e entrego para minha esposa o meu melhor que eu quero, eu estou dizendo para ela assim, através daquele presente, eu sou bom, né? Eu sou bom, olha o que eu te dei. Entendeu? Mas quando eu olho para ela, o resultado de olhar para ela, eu sei o que agrada a ela, eu estou dizendo assim, tu é muito top. Lá em casa a gente tem essa discussão aí, de presente. Tem. Bem... Porque pra mim, no meu entendimento, o ato de presentear é lembrar da pessoa, independente do presente. Desde uma florzinha que pegou na rua, a sei lá, Sim, mas a joia da Safira. Mas cada um tem um jeito de entender o ponto de vista, entendeu? Esse que é a parte legal, é o debate. Vai dar um bom dia, meu amor, você é meu melhor. Entendeu? Tem gente que não dá bom dia. Sim. E o lance que eu vou dizer assim, tem pessoas que elas querem o quê? Um abraço. Daí eu vou lá e dou um carro novo pra ela. O que ela queria era um abraço, mano. Então eu tô dando um presente pensando em mim. Significa, eu tô olhando tanto pra mim que eu vou te dar o que eu quero. Não, é o que a pessoa quer. A minha esposa, por exemplo, ela não gosta de rosa. Ela não gosta de flor, que tem flor. Preta. A minha... Ela não gosta de flor. Se eu chegar pra ela dando um buquê de flor, isso pode ser resultado de uma coisa que eu quero, que eu acho bonito, é o que eu vi num filme, mas eu olhei pra tudo. O único lugar que eu não olhei foi pra ela. Perfeito. Discord. Entendeu? Então, mas voltando falando ali sobre a pergunta que tu fez, né, e sobre por que Deus faz isso, é esse amor incondicional. Tem uma frase que me marcou alguns dias atrás, cara, e isso aqui, isso mudou a minha vida também, tá? Se eu não consigo chamar de amigo aquele que me traiu, provavelmente o traidor sou eu. Isso é do seu Madruga, hein, cara? Essa daí. Madruga. É do seu Madruga. Qual do Chaves? Como é que é do seu Madruga? Não, pode, não sei. Como é que é do seu Madruga? Não, Não é assim, mas é um eufemismo, é a mesma coisa, só que repete de novo. Assim, Jesus, quando ele encontra Judas, Judas tinha traído Jesus, e Jesus olha para eles assim, amigo. Ele chama Judas de amigo. Porque ele sabendo que ele tinha traído. Mesmo sabendo que tinha traído. Porque é incondicional. A nossa amizade não é sustentada pelas expectativas que eu coloco em cima de ti. Ok? É a partir de um posicionamento meu. É a partir de um posicionamento de responsabilidade que eu assumo da amizade. Eu não sou o seu amigo, eu não sou o teu amigo por aquilo que tu pode me oferecer. Eu sou teu amigo porque eu me coloco na condição de ser responsável de alguém que vai doar um amor incondicional. E não daquele que vai receber aquilo que acha que merece, tá entendendo? Todo mundo que vive por direitos, mano, ele vai fazer da sua casa um inferno, ele vai fazer da sua empresa um inferno, ele vai fazer dos seus amigos um inferno, do seu casamento um inferno, entendeu? Então o marido vai dizer, né? A palavra diz que o marido é o cabeça da casa. Me diz uma coisa, a questão é você exigir o direito de ser o cabeça ou assumir a responsabilidade de ser o cabeça da casa. Tá entendendo? Não, olha só, os meus filhos, a palavra diz que eles têm que me honrar. Então, tu tem que me honrar. Ser, né? Eu tenho o direito de ser honrado pelos meus filhos. Não, você carrega a responsabilidade de ser honrado, porque às vezes você é uma pessoa que não merece honra. Perfeito. E isso não dá brecha pro filho honrar ou não honrar o pai, se ele merece ou não. Porque o filho também não carrega o direito de honrar quem merece. O filho carrega a responsabilidade de honrar o pai que tem. Se cada um assumir a sua responsabilidade, mano, a tua casa vai ser um pedaço do céu, a tua empresa vai ser um pedaço do céu, as tuas amizades, o teu casamento vai ser um pedaço do céu. Cada um se colocando no seu devido lugar. É isso aí. Sim. Seu devido... Vamos dar exemplo. Deixa eu achar a frase.
As pessoas boas devem armar seus inimigos. Boa, é verdade, mano. Eu não lembrava dessa aí. Seu Madruga. Falou essa parte de honrar pai e mãe. Exemplo, eu não faço tatuagem, eu tenho vontade de fazer tatuagem, eu não faço. Olha, já tá. Porque pelo fato do meu pai e da minha mãe, cara. Só que, tipo assim, cara, eu não acho mais errado, entendeu? Eu tenho vontade de fazer, mas eu não faço porque parece que na minha cabeça vai entrar como eu tô desrespeitando meu pai e minha mãe, não tô honrando eles. Cara, se eu fizer eles, cara, vai ter uma decepção muito grande. Tá. Entendeu? Mesmo que eu sou casado, mesmo eu tenho minha família, eu tenho, tipo assim, né? Nem desagrega, tá? Então vai fazer tatuagem só quando eles morrer, quando tiver com 60 anos vai tatuar, entendeu? Sim, entendi. A questão, assim, é o do porquê. Se vai gerar mais prejuízos e tu pode evitar, então evita. Entendeu? Pra não gerar confusão. A galera me vê assim, né, de over, e a gente pastoreou os jovens no ano passado, e eu acabei pegando esse estilo, a galera vê o meu cabelo assim, né? Sim. Enfim, eu uso correntinha. Joga bola, mais ou menos. Né? Faz umas apostinhas. Então esse estilo é mais solto, assim, entendeu? Mas, mano, dependendo do lugar onde eu vou pregar, onde eu vou ministrar a palavra, se isso pode impedir que eles ouçam aquilo que eu vou falar, e se é evitável, eu evito. Porque eu amo mais o outro do que eu me amo. Então eu não quero carregar aquele negócio de eu tô certo. Não, se o eu tô certo impede o outro de alcançar a verdade, eu abro mão do certo para que a outra pessoa alcance a verdade. Porque cada um tem um processo. Sim. É a mesma coisa que pegar uma criança, colocar um carro na mão dela e dizer assim, tu tem que dirigir, porque dirigir carro é bom. Não, tu tem que aprender a governar uma empresa. A criança tem 6 anos de idade. Não, tu vai governar essa empresa, porque homens de verdade governam a empresa. Tá entendendo? Não, mano, tu tem que entender o tempo. É processo de cada um. E isso aí. Só que existem coisas que são inevitáveis. Então, você não vai abrir mão da sua liberdade por nada, entendeu? Ou por uma coisa superficial. Se for evitável, evita. Se for inevitável, não evita. Então eu tô certo, tô em paz. Tô certo quando Cara, tá certo, tô errado quando tá errado. Se pra ti é evitável não fazer a tatuagem pra que o teu pai e tua mãe fiquem felizes, estejam alegres, tu pode abrir mão disso, amém. Agora, se isso tá ligado a algo que tu quer expressar de verdade, pra honra do Senhor, para transmitir uma mensagem, muito mais do que um desejo, porque nós somos chamados por Cristo não para viver por desejos e necessidades. Fomos chamados para viver por propósitos. Sim. Mas, cara, existe um propósito pra fazer uma tatuagem? Existe? Claro. Propósito, mano. Propósito, tipo assim, essa atualização, tipo assim, existe propósito para pintar a parede preta? Existe propósito para colocar luzes e coisa e tal? Sim, isso. Existe propósito O que é propósito? Cara, Começaremos por aí. boa. Propósito é aquilo que dá sentido para a vida. Aquilo que dá sentido à missão. Propósito é aquilo que dá sentido ao trabalho. Sem propósito, o trabalho não tem sentido, a vida não tem sentido. Esse microfone, se nós não soubéssemos o propósito para o qual ele foi criado, provavelmente nós usaríamos do jeito errado. Oração. Vamos lá, entender o propósito da oração. A oração não foi criada só por criar. Não tem como criar um negócio aí, oração. Não. Tem um propósito para a oração. E as pessoas, por não entender o propósito da oração, acabam muitas vezes usando a oração do jeito errado. Porque o principal propósito da oração não é para que Deus saiba os meus planos. É para que eu conheça os planos de Deus. Perfeito. Entendeu? Então, a oração é esse mecanismo de conversa, onde eu apresento para o Senhor, obviamente, aquilo que está dentro de mim, só que a base da oração é, Senhor, eu estou aqui, eu quero entender os teus desígnios, eu pensei isso, mas o que tu pensa? É por isso que a palavra vai nos ensinar dizendo assim, ó, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. É o propósito do Senhor. Entendeu o que é propósito? Eu tinha que explicar antes, mas... Cara, vamos uma perguntinha agora naquela na costela. Dúvida. Os 10% da igreja. Eita! Aham. É o quê? É obrigatório? Eu vou pro céu, você não Não vou, é escadinha, conhecer o cara vermelhinho, como é que funciona isso aí? Ou, digamos assim, ó, a maioria das pessoas, é 10%, tá, mas eu não vou dar pra nenhuma igreja. Eu vou lá, vou dar um vão, fulano, tá ajudando igual, tá? Vale os 10%? É válido, não é? Sim, cara. A ideia, existe toda uma base para essa questão dos 10%, do dízimo, né?
E uma mensagem que mudou a minha forma de ver o dízimo foi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, redenção, dízimo, redenção, agora não lembro o nome certo, assim, mas se pesquisar lá, pastor Luciano Subirá, dízimo, tem a mensagem completa. Aquela mensagem é incrível, porque a maioria das pessoas pensam que o dízimo é uma forma de Deus proteger as suas coisas, mas o dízimo não é isso. O dízimo é uma forma de expressão de que eu fui comprado pelo Senhor na cruz do Calvário. E de que eu reconheço isso através desses 10%, através desse dízimo. Assim como o sangue de um animal inocente nos umbrais da porta lá no Egito foram um sinal de que aquela casa tinha um dono, assim é o dízimo hoje. O sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado e nos comprou. Lá em Apocalipse vai dizer, digno é o Cordeiro de abrir os selos, você que foi morto e com teu sangue compraste, homem de toda tribo, povo, língua e nação. Então ele nos comprou. Então o dízimo é um sinal de que eu reconheço que a minha casa foi comprada, de que um dia eu fui perdido e agora eu fui achado. Então é uma expressão de redenção, é uma expressão, o dízimo é uma expressão de que eu entendo isso, que eu tenho consciência disso. Agora, por que o dízimo? Porque a gente tem o costume de esquecer as coisas. A gente tem o costume de esquecer o propósito das coisas, entendeu? Lá no Egito, a Bíblia trabalha muito com tipologia e simbologia. Lá no Egito, quando a maldição assolou a terra, aqueles 7 anos de fome, passaram os 7 anos de abundância e entraram nos 7 anos de fome. E daí o povo do Egito, o povo ao redor do Egito começou a vender suas propriedades e entregar para Faraó e trocar por comida, ao ponto de chegar o dia de eles entregarem a própria vida como escravos, porque eles não tinham mais, eles iriam morrer, ok? E a humanidade entrou nesse viés. Começou a fazer as suas próprias negociações e começou a entrar em um caminho de maldição ao ponto de entregar a sua própria vida como escravo, porque seriam mortos, entendeu? E a Bíblia fala que José vem e ele abençoa o povo do Egito e ele recebe todos, então, como escravos, as propriedades e tudo. E só que o lance de um escravo é o seguinte, agora eu trabalho para comer. Eu trabalho para me sustentar, eu trabalho para me manter, porque todas as colheitas, toda a obra do meu trabalho tem um dono, tudo. Daí a Bíblia fala que José fala assim, não, mas eu quero que vocês separem 1/5 de tudo que vocês receberem, entreguem a Faraó. Daí o povo diz assim, que uma grande alegria que serviremos a Faraó, porque você não nos comprou para nos tratar como escravo, você nos comprou para nos devolver dignidade. Tá, mas por que tinha que devolver 1/5, então, de tudo que colhiam? Cara, tudo era de Faraó. Não era só 1/5. Tudo era. Não. O lance dele pedir 1/5 para sempre é para que toda vez que eles reunissem a família e separassem aquele 1/5, quando houvesse, os filhos chegassem, por que a gente está separando isso? É porque um dia nós íamos morrer. É porque um dia nós estávamos em um caminho de maldição. Mas teve alguém que olhou para nós e quis devolver para nós dignidade, quis devolver para nós sonhos realizados. E é por isso que nós separamos esse 1/5, para que a gente nunca venha se esquecer de que o dia que a gente estava perdido, alguém nos salvou. Mas, cara, isso muda. Assiste a mensagem do Luciano Subirá falando sobre redenção por completo, porque ele vem todo. Por que 10%? Dízimo. Não é 11, não é 12, não é 13. Não é 8, não é 9, não é 5. É 10. Por quê? Porque o número 10 na numerologia bíblica significa a plenitude, o todo. Então, quando eu estou entregando 10%, eu não estou dizendo que Deus é dono de 10%. Eu estou dizendo que Ele é dono de tudo. É por isso que tem que ser 10%. É por isso que lá no Egito, um dos maiores exemplos de redenção eram 10 pragas. O cordeiro deveria ser separado no dia 10. Então, o número 10 está altamente ligado ao plano de redenção. Quando Abraão vai entregar o dízimo, que é a primeira menção sobre dízimo na Bíblia, quando Abraão vai entregar o dízimo para Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, a Bíblia diz que Melquisedeque vai ao encontro de Abraão com pão e vinho nas mãos, que são os símbolos da ceia. Então, o dízimo está altamente ligado à redenção, ao sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Mas não acha que muitas pessoas estão levando essa parte, se não dá os 10, botando medo. As pessoas, comprando o passe pro céu. Tu é obrigado a dar os 10%. Cara, eu dou se eu entender, né? Se eu entender, realmente.
E se Esse é o não, meu propósito. esse é o meu propósito. Senão, eu não vou dar esse 10%, cara, tu vai pro inferno, tu vai passar por dificuldade, a maldição vai entrar na tua casa, daí todo mundo, meu Deus do céu, vai entrar... Mano, o cara se apagando, vai entrar em É igual os enfermidade, caras vai entrar- vendem as águas milagrosas, aquela pra salvar e tudo mais. Cara, Mesma parte. Sim. É que é muito mais profundo. As pessoas são muito acostumadas, sabe o quê? Aquilo que é aparente, o prático. Não vão aumentar a prática, porque se aumentar a prática, aumenta a bênção. Não. A prática pode aumentar a conquista, mas nunca vai aumentar a bênção. Então, o acordar cedo e o dormir tarde pode aumentar as tuas conquistas, mas nunca vai aumentar a tua bênção. Porque a minha bênção não depende do quanto eu faço, depende do quanto eu aceito e recebo do Senhor. Então, tudo aquilo que eu faço precisa ser uma expressão do quê? Da presença de Deus. Daí é bênção. Porque conquista o diabo também pode fazer conquistar. Te ajudar, o diabo também te ajuda. Mas abençoar é só Deus que abençoa. Tá ligado? Então, as pessoas fazem o quê? Não, nossa, a gente precisa melhorar a prática do dízimo. Então, o que a gente pode fazer? Mano, é o seguinte, se tu não devolver o dízimo, o diabo vai tocar nas tuas coisas. Se tu não devolver o dízimo, tu vai perder as tuas coisas. Daí sabe o que a pessoa pensa? Não, então faz o seguinte, então já que essa forma, se eu devolver o dízimo é a forma de eu chegar na realização do meu sonho, eu vou devolver o dízimo. Deus não quer o meu dízimo. Deus não quer a minha oferta. Deus me quer como um ofertante. E Deus me quer transformar em um dizimista. Porque nem todo mundo que devolve o dízimo é dizimista. Porque ele acha que Jesus é Uber. Eu vou devolver o meu dízimo, daí tu me leva lá onde eu quero. Perfeito. Mano, eu vou te dar uma oferta, daí tu me leva lá. Tá, e se eu fizer assim, tu me leva, Não, ele quer um relacionamento. Entendeu? Não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, é uma expressão do que eu vi em Deus. E quando eu expresso o que eu vi em Deus, o que acontece? Superabunda na minha vida o propósito dele. Ele vai me dar mais condição. Por quê? Porque dinheiro na mão errada destrói sonhos, dinheiro na mão certa constrói sonhos, isso aí todo mundo sabe. Então, quando Deus enxerga alguém que entendeu o propósito dele, entendeu o que é ser, mais do que fazer e ter. Quando a pessoa entendeu ser, sobre essa pessoa, a bênção do Senhor vai repousar. E ele vai superabundar, ele vai transbordar. Dízimo, eu não administro dízimo. Dízimo eu não administro. Ou seja, é literalmente uma expressão de que eu não estou no controle da redenção. É por isso que eu devo levar à igreja. Tá, mas eu não confio no meu pastor. Se eu não confio no pastor, é porque tu não tinha que estar lá. Como é que tu vai estar andando com quem tu não confia? Tá ligado? Ah, mas eu não sei o que ele vai fazer com isso. Tá, mas então eu não confio em ninguém, então eu não vou fazer. Se eu não confio em ninguém, pode que o problema seja você. A pessoa que você olha no espelho todo dia quando acorda. Boa. Porque a gente tem uma frase também que é top, ele diz assim, ó, que a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como a gente é. Sim. Exatamente. E hoje em dia muita gente quer, como diz aquela frase, as pessoas querem ter antes de ser. Isso. Entendeu? Porque esse dia eu tava olhando o pessoal que ganhou na Mega Sena, eu acho. Cara, eles nunca foram milionários. Eles nunca foram receber milhões. Então, cara, que eles vão sair gastando, e não sabem fazer o dinheiro render. Eles só querem gastar. Chegou em 2, 3 anos, perde tudo. E eles não sabem fazer de novo. Isso dá pra uma pessoa... Deixar os seus anseios, os seus traumas governarem a administração. E se tu ser antes de ter, acredito que muda tudo, né? Não, é o propósito de Deus. É fazer a gente entender que a gente é. Entendeu? É fazer a gente entender que a gente é. Daí o que a gente faz? A gente tenta fazer para ser. Não. Adoração, quanto eu melhoro na minha adoração, não é pelo quanto eu pratico isso, mas é pelo quanto eu consigo permanecer fascinado pelo Senhor. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, vai dizer bem assim, ó, que os anjos, eles estão na presença do Senhor, adorando e dizendo santo, santo, dia e noite, e eles não têm descanso. Mas isso não significa que eles se sentiam cansados. Porque o que me cansa não é o quanto eu faço. O que me cansa é quando eu não contemplo, quando eu não deixo Deus me fascinar a um nível de eu não me sentir cansado. Então, se tu está se sentindo cansado, não é por falta de descanso. A pessoa que se sente cansada não é por falta de descanso, é por falta de visão e propósito. Porque, não tem. Eu namorei a Cássia por 3 anos. Eu morava numa ponta da cidade e ela em outra. Pergunta se eu não atravessava a cidade caminhando. Porque o meu fascínio por ela era tão grande que eu não sentia dor nas pernas e não sentia cansaço.
Pois então, eu moro em Canoas. Eu venho de Canoas a Campo Bom. Vamos lá. 2 horas de Não é carro. casado por mim. A pessoa às vezes vai dizer assim, ó, mano, como esse maluco é imparável, cara. Esse maluco é imparável na empresa, esse maluco é imparável, assim, é um cara que tem o seu propósito muito bem firmado, mano. É o cara que sabe o que quer. É o cara Andando que com as sabe o pessoas que quer. certas. Ele é fascinado pelo propósito, é aquele propósito inabalável. Uma mãe, quando vê um filho embaixo da roda de um carro, cara, da onde ela tira a força, mas ela levanta um carro, mano. Ela levanta o carro e tira o filho dela de lá, porque ela é fascinada por aquilo. Entendeu? Então a gente precisa ser fascinado, a gente precisa... vamos chegar no céu. Tá, olha só, sobre devolver o dízimo, ser ofertante, orar, jejuar, ir à igreja, isso me tira do céu. Cara, a prática não. A prática não te tira do céu. A prática não te tira da eternidade com Deus. Agora a questão é o seguinte, por que tu não tá buscando a Deus a um ponto de entender e saber todas essas coisas? Porque uma coisa que não vai colar no céu, mano, uma coisa que não vai colar no céu, é chegar diante de Deus e dizer assim, ó, eu não sabia. Porque é meu dever buscar saber. Não tem Miguel. Não tem ninguém. Então eu não carrego assim, ó, o direito de que alguém me mostre e me ensine. Eu carrego a responsabilidade de buscar a verdade. Então eu sou responsável pela verdade que busco. E só que o lance é o seguinte também, né? Muitas vezes a pessoa não busca a verdade porque ela não quer saber. Não quer. Tem Ela medo. não quer, ela tem medo da verdade, ela não quer. Então, tipo assim, ó, mano, até eu entendo, olha só. O pecado é mais de tu não querer saber o que tem do outro lado quando abrir a porta. É isso aí, daquilo confrontar o teu desejo. Zona de conforto e tu fica ali, Não, será que eu vou? Não aquilo vou? confronta o teu desejo. Exatamente. Entendeu? Não, mano, eu tenho tanta conta pra pagar, pra conquistar tanta coisa, porque uma coisa que tu nunca vai ver é alguém estudando sobre o dízimo, tentando se aprofundar sobre o dízimo, ele quer entender o dízimo, devolvendo o dízimo. Não, primeiro quer entender. Ele sempre espera entender o dízimo não dando. Por quê? Porque ele não quer dar. Não quer dar. Quer dar. Tá ligado? Deixa eu te fazer Não, uma eu pergunta. tô devolvendo o dízimo e tô buscando pra entender melhor, né? Não, ele não faz isso, tá ligado? É um mal do século praticamente essa pergunta, né? Uma pessoa que está dentro da igreja, está firme, tudo certinho na igreja, por que ela sofre por depressão, ansiedade, que é um mal do século? A pessoa, mesmo estando na igreja, tu acha que Deus não poderia aliviar para ela ou o problema é dela? Top, mano. É um assunto bem delicado, assim, porque eu já passei por depressão, né? Já passei por depressão e é o grande mal hoje, a questão das emoções. Só que isso é uma ferramenta na mão de Deus, mano. É uma ferramenta na mão de Deus, porque a pior coisa que tem para uma pessoa que não tem a sua identidade em Cristo é as coisas darem certo. É a pior coisa, mano. Então, existe um Deus que ele tá mais interessado em destruir as coisas ao meu redor para me construir a imagem e semelhança daquilo que ele quer em mim. Entendeu? Então, a ansiedade e depressão, o diabo tá dando um jeito de usar essas ferramentas para prejudicar e destruir a vida de pessoas. Enquanto Deus tenta usar esse mecanismo, essa ferramenta, para fazer a gente despertar de que algo está errado. E algo não está errado na minha situação, nas minhas circunstâncias. Algo está errado dentro de mim. Então, se eu estou ansioso, não estou ansioso porque a vida está me pressionando. É porque eu estou condicionado a ser pressionado pela vida. Entendeu? A pessoa, normalmente, ela se torna ansiosa, ela se torna depressiva por expectativas frustradas. Provavelmente ela amou aquilo que não era para amar. A pessoa, esses dias alguém me perguntou assim, pastor, é possível amar a Deus e ter ansiedade mesmo assim? Eu disse, é possível. A pessoa sofrer de crise de ansiedade e amar a Deus. A única questão é que é impossível amar a Deus como prioridade e ter ansiedade. Isso não. Então a ansiedade é o sinal de que eu estou amando alguma coisa acima dele. Porque nele não há ansiedade. Ele levou sobre si os meus medos, tá entendendo, mano? Sim. Então, é possível sim amar, mas quando eu olho para Jesus, ele me cura, quando eu coloco ele como prioridade na minha vida. Então, a ansiedade é o quê? É aquele anseio. Não, mano, todo mundo tá crescendo, todo mundo tá desenvolvendo. Bom, o mundo tá desenvolvendo. Bom, onde é que eu tô no meio de tudo isso? Então, a pessoa tá olhando pro mundo, a pessoa tá olhando pro vizinho, ela tá deixando aquilo entrar dentro dela e conduzir as emoções dela, mas quando ela olhar para Jesus, ela vai ver calmaria, paz, amor, propósito, eternidade, entendeu? Então, hoje, por que a ansiedade, depressão e estresse têm
destruído a vida de muita gente, tá? Força Por da quê? igreja, isso não é, cara, muita gente tá sofrendo. Grava isso aqui que eu vou dizer. Por que as pessoas estão caindo nesses problemas emocionais? Porque elas estão mais preocupadas com o futuro do que com a eternidade. Então as pessoas estão se preocupando com o futuro ao invés de estarem ocupadas com a sua eternidade. Entendeu? O Salmo 23 vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele me faz descansar. Deus não me cansa, mano. Deus me descansa. A gente cansa, é o nosso jeito, a gente tenta dar um jeito. Tu vai ver, fala com, mano, como é que tá? Mano, tô correndo atrás. Canado. O cara tá... Vocês estão falando pra mim isso aí, cara. Tu tá entendendo? Isso é a questão do quê? É uma pessoa que ela tá sendo superlotada com o futuro. Não, o que vai ser do meu futuro? Não, mano, a nossa questão é o que vai ser da nossa eternidade. Quando eu olho pra eternidade, a paz reina. Eu não fico preocupado e, só tenho mais 40 anos. Não, mano, eu tenho uma eternidade. Uma eternidade toda. Friedrich Nietzsche, já viu? Já leu? Não, esse não. Filósofo? Nietzsche, tu vai te enlouquecer. Ele falou, se um demônio chegasse em ti e te falasse tudo que tu já viveu na tua vida, tu vivesse tu viveria, tu diria show de bola, aceitaria essa vida ou não, eu mudaria várias coisas na minha vida? Porque Primeiro lugar, eu não ouvi o Satanás. Eu não ouvi o diabo. Eita! Se fosse ao contrário, então, se fosse Deus, tua vida que tu viveu, dos teus 30 anos de idade, tu viveu tudo que tu viveu e tu vai viver tudo em loop eterno e tu vai estar te vendo ali. Tu gostaria de viver daquele jeito ou tu mudaria alguma coisa? Não, eu estaria sempre melhorando. Não, essa é a pergunta. A pergunta é, tu mudaria ou tu viveria igual? Cara, o entrevistado é um cara, mano. Pergunta pra ele. O entrevistado não é Então mudaria ou não? Mudaria? muito louco, mano. Muito louco, mano. É negócio, fica a reflexãozinha. Deu? É mesmo? É porque assim, porque o milagre pode mudar minha situação, mas o processo muda eu. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a ansiedade e depressão, essas coisas, não são uma coisa do demônio. É uma ferramenta na mão de Deus para me tornar o ser que Ele sabe que eu posso ser. Entendeu? É isso aí, mano. Então, as pessoas muitas vezes estão buscando o quê? O Deus de milagre, ao invés de buscarem o Pai de propósito. Entendeu? Sim. O propósito do Pai. Querem o poder de Deus ao invés de querer o propósito do Pai. No propósito do Pai, eu me torno. No Deus de milagre, eu tenho. É por isso que Deus, ele não só nos ama. Ele diz, eu sou o amor. Ele é o amor. Ele não diz só assim, ele não nos ensina a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Quando Moisés foi mandado para libertar o povo, e ele disse assim, mas aí quem é que me enviou? O que eu falo para eles? Diz que o eu sou te enviou. Eu sou. Não é o eu tenho, não é o eu posso, é o eu sou. Então, isso Deus quer em nós. É por isso que eu falei que Deus não quer o meu dízimo. Deus quer que eu seja um dizimista. Antes de Deus aceitar a oferta de Abel, a Bíblia diz bem assim, que ele aceitou Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Então, ser vai ser sempre melhor do que ter. Pastor, deixa eu te perguntar agora, voltando como você falou que é músico, é cantor. Todo mundo fala que o músico ele sofre bastante pressão de Satanás, diabo. É verdade isso aí ou não? Cara, Tipo assim, cara, Satanás! não, tipo assim, tem muita, tipo assim, querendo ou não, os músicos, eu sei por causa da assembleia, assim, né? Tipo assim, você que é músico, o diabo vai estar te tentando pra tu sair da igreja, vai estar te tentando pra tu... Sim. Tem isso aí, isso é história pra boi dormir. Bah. A história para poder dormir não é verdade, mano. Porque o problema do músico da igreja é que ele ama mais o violão dele do que Deus. Começa por aí. Ele gasta mais tempo com o violão do que com a palavra. Essa é a grande questão. A música que ele entrega muitas vezes é a música que ele curte, não é a que Deus pediu. Entendeu? Ele ama mais o lance de ser artista. Ser artista para ele é o auge dele muitas vezes. Não estou dizendo que é todos, tá? Sim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não é Sim. todos e não estou dizendo também que é a maioria. Enfim, Não generalizando. não generalizando. Eu não estou falando também que é a maioria, enfim.
Cada um tem que saber. Mas muitas vezes ele cai em pecados domésticos porque ele ama mais a aparência do que a essência. Ele quer ver a pessoa falando, cara, tu toca pra caramba, Isso cara, aí. canta demais. Isso Na aí. verdade, o ego vai aumentando o ego da pessoa. Isso muitas vezes faz a outra pessoa olhar para música e dizer assim, esse aí só é artista. Entendeu? Não, cara. Nem todo artista é servo. Mas se Deus te chamou para servir como artista, você vai servir. Mesmo que todo mundo te jogue pedra te chamando de artista. Essa é só uma celebridade, sim, mas Deus me chamou para servir como celebridade. Assim como Deus te chamou para servir, de repente, como um anônimo. Então não é o que o mundo espera de mim. Não, o mundo espera que eu seja um anônimo, então você. Não, cara, tu tem que ser o que Deus quer que você seja. Tá, mas daí vão me caluniar, vão me prejudicar. Entendeu? Tem pastores que Deus chamou para missões e que muitas vezes não vão ter todos os recursos para viver de milagres, porque aquilo ali deve ser uma mensagem naquela região, e é assim que é para ser, e ele viu isso em Deus. Sim. E tem pastores que Deus chamou para ter milhões de reais, onde vai alcançar e vai ofertar em muitos lugares, porque é um ofertante, e pessoas também vão caluniar e vão falar mal, mas, cara, eu escolhi perder a minha vida para que o outro seja salvo, e tá tudo certo. Porque no final dessa vida, gente, eu não vou estar prestando contas para ninguém, a não ser para ele. Você acha que nós temos já temos no final dos tempos, falando sobre arrebatamento? Não sei se muita gente acredita em arrebatamento ou não. Sim. Tu acha que nós temos, caso a Bíblia está se cumprindo, acredito que tudo que está na Bíblia já está se cumprindo. Guerra, agora um contra o outro. Guerra, pai contra filho, sim. Eu creio, assim, veemente que nós estamos nos últimos dias da igreja na Terra. Vários indícios, a palavra se cumprindo dia após dia. Cara, tem tudo aí para nós sermos a geração do arrebatamento. Eu acredito no arrebatamento, muitos não acreditam, tem as suas controvérsias, tem gente que é pré-tribulacionista, gente que é pós, enfim, eu creio no arrebatamento. E já estudei os dois lados, como eu sempre digo, eu não leio a Bíblia, eu faço curso, eu busco de Deus, buscando isso, querendo estar certo, sempre busco a verdade. Então, eu já estudei sobre os dois lados e ainda o maior embasamento bíblico que eu encontro é para a igreja sendo arrebatada. Depois vem a tribulação. Mas se não piscar de olhos, já eras, não, ninguém vai estar mais aqui, só... Mais ou menos assim. Mais isso, resumindo, né? Mais ou menos assim. Pastor, eu quero que tu nos dê uma dica para quem está assistindo nós ali, para jovem ou para um pai de família, mais para jovem, como digamos a gente está nessa linha de jovem, eu quero que tu dê uma dica para que o jovem faz para ele permanecer dentro da igreja. Para permanecer dentro da igreja. Permanecer, não chegar, igreja, encontrar... Está em Deus, não está dentro da igreja. Muitos estão dentro da igreja e não estão em Deus. Top. É isso aí. Mas essa é a grande questão. Ele buscar uma profundidade em Deus. Ele precisa se esvaziar dele. O primeiro passo para uma pessoa que permanece na presença do Senhor, que não sai da igreja, ou enfim, né, usar esse termo, é uma pessoa que se rende. Uma pessoa que se rende. Ela não está tão interessada em vencer na vida como ela está interessada em ser vencida por Deus. Então, o grande segredo da permanência não é eu vencendo, é eu deixando Deus me vencer. Se o ponto de partida, o start da nossa comunhão, tanto com Deus como com a igreja, for eu me permito ser vencido por Deus e me rendo a Ele, mano, o resto é consequência. É como eu falei, não aumente o seu nível de prática, aumente o seu nível de fascínio, de amor, de desejo, de contemplação. Porque quanto mais, às vezes, eu olho para a direita e para a esquerda, mais desanimado eu fico. Mas quando eu olho para Cristo, eu consigo ser animado e renovado. Quando eu olho para a direita e para a esquerda, muitas vezes eu vou ser desencorajado. Mas sou encorajado quando eu olho para Cristo. Quando eu olho para a direita e para a esquerda, eu vou querer exigir os meus direitos. Mas quando eu olho para Cristo, eu começo a assumir as minhas responsabilidades. Então, pastor, qual é a prova, então, de que eu estou chegando mais perto de Deus? É que tu entende cada vez mais que tu não é melhor do que ninguém. Porque muitas vezes as pessoas tinham assim, não, eu oro, eu jejuo, eu busco de Deus, eu não tenho que estar andando com um fulano. Não, mano, tu não está chegando perto de Deus, tu está chegando perto de outra coisa.
mas não é do Pai. Isso aí. Porque eu não vejo como o outro sendo a causa da minha perdição. Eu vejo eu sendo a causa da salvação dela. É isso que eu vejo. Entendeu? Entra naquela parte, eu não sei, influenciado pelas pessoas, tipo isso? Isso aí. Então, ele foi influenciado porque o outro falou. Não, foi influenciado porque a identidade dele em Deus está fragilizada. E Deus usou aquilo para mostrar isso para ele, só que ele está mais preocupado em botar a culpa no outro. Deu pros dois pés. Não, tem uma outra pergunta, cara, que tá relacionada a isso. Já? Caraca, mano. Eu tenho uma pergunta. Vamos encerrar uma bem boa. Vamos ver uma bem boa pra nós encerrar. Foi mais demorado, né? Mas só que foi rápido, mano. Mano. Uau, top. Cara, vamos lá. Uma pergunta pra nós encerrar com chave de ouro. Fé. Como buscar fé, como ter fé, como acreditar na fé. O que é fé? Top, mano. Fé, ela, usada no Novo Testamento, ela vem da palavra grega pistis, que não significa eu ter o que eu quero. Fé, nos termos cristãos e bíblicos, é eu confiar naquilo que Deus decidiu para a minha vida. Então, a forma de eu aprofundar fé é essa questão que eu falei da rendição. É eu parar de buscar o poder de Deus e buscar a vontade do Pai. Porque a gente acha que fé é uma ferramenta para eu ter o que eu quero. Não. Fé é a ferramenta de Deus para eu viver profundamente e plenamente o propósito que Ele designou para mim. Então, isso é fé. Como que eu cresço em fé? É dando esse voto de confiança no Pai. É eu confiando no que Ele quer. E é eu experimentando. Jesus dá um exemplo de como crescer na fé. Diz assim, a fé é como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. O que acontece? Como que ela se torna uma das maiores hortaliças, uma das maiores árvores? É plantando, mano. Então, se hoje eu não consigo confiar tanto, mas pelo menos plante o pouco que você confia. E experimentar isso vai fazer essa fé crescer e desenvolver. Não é um milagre, é um processo. Eu vou confiando, é como confiar em alguém, num amigo. Você não chega contando toda a sua vida para alguém. Mas à medida que tu vai plantando essa confiança e você vai vendo que aquela terra é fértil... Não vai sair dali. Isso aí, entendeu? Vai crescendo, vai desenvolvendo. Tu sabe que a pessoa está interessada em ti, ela quer o teu bem. Tu vai experimentando isso. Essa é a forma de crescer em fé. Então os discípulos falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Daí ele falou, gente, é processo. Não é estalar de Deus, não é milagre. Não é assim, da noite por dia. Quanto mais vocês olharem para mim, quanto mais tempo de relacionamento a gente tiver, vocês vão ver que vale a pena confiar em mim. Vale a pena confiar naquilo que eu designei para vocês. Perfeito. Perfeito. Pastor, quero agradecer a tua presença aqui no nosso podcast, tá? Vamos marcar mais vezes, caso uma hora foi pouco, foi a mais demorada, eu acho. Foi bom. Foi bom? Pessoal, fiquem ligados, vamos botar o Instagram aqui do Pastor Éder aqui nos nossos comentários também, então se liga que vai vir mais convidados. Então, um abração, tamo junto. Foi massa.